Bem-vindos de volta, moradores de Plotoria. A história de hoje foi uma das sugestões de vocês. E, sinceramente, vocês trouxeram um tipo especial de ameaça desta vez. Então se acomodem, peguem alguns petiscos e fiquem confortáveis, porque hoje vamos mergulhar em uma história tão caótica quanto divertida. Vamos começar. Dois homens estavam diante de uma extensão de campos abertos, e 4 pequenos mascotes vinham logo atrás deles. O nome do protagonista era Sulio Kim. Ele olhou para a terra, olhou para as ferramentas, olhou para o espaço à sua frente e viu apenas uma coisa: oportunidade. No momento em que fincaram a bandeira ali, os pequenos mascotes quase perderam a cabeça de tanta empolgação. Eles voaram pelo campo como se tivessem acabado de testemunhar a fundação de um novo reino. Na mente dele, ele ainda se conhecia como Sulio Kim, mas neste mundo, seu nome havia se tornado Lloyd Fronteira. E esta era a história de como um estudante comum de engenharia civil pegou uma pá, transformou uma terra estéril, construiu estruturas e acabou virando um mundo inteiro de cabeça para baixo. Ele olhou ao redor com um entusiasmo febril e chamou Javier, e ele respondeu, como sempre, com um calmo sim, mestre. Sulio abriu os braços em direção à terra e declarou que tudo aquilo era dinheiro. Javier encarou ele e perguntou se ele finalmente tinha enlouquecido. Alguns anos antes, nada disso parecia nem remotamente promissor. Naquela época, Sulio tinha sido atingido de repente por uma mensagem do sistema informando que ele havia sido escolhido para receber um desejo aleatório concedido pelo Absoluto. Aquela coisa o parabenizou com um entusiasmo absurdo, aplaudiu para ele como se estivesse apresentando um programa barato de premiação, e então anunciou que ele havia se tornado um personagem dentro de O Cavaleiro de Sangue e Ferro. Enquanto ele jazia no chão ouvindo tudo aquilo, seu cérebro lutava para acompanhar. Então o título caiu a ficha. O Cavaleiro de Sangue e Ferro. Ele tinha lido aquele livro na noite anterior. O sistema desejou boa sorte a ele alegremente e disse que ele havia obtido uma oportunidade rara. Sulio, compreensivelmente, ficou bem menos animado. Ele estava em outro mundo? Perguntou-se que desejo poderia ter feito para merecer isso. Ele nem sequer tinha bebido, também não tinha feito alguma súplica dramática aos céus. Então por que tinha acordado em outro mundo, de bruços numa estrada de terra, como uma bagagem descartada? Enquanto tentava se levantar, ele estremeceu violentamente e murmurou que estava congelando. Seus lábios também estavam estranhos. Antes que ele pudesse sequer reclamar direito, o sistema lançou outro alerta de saúde nele e informou que seu maxilar havia saído do lugar porque ele tinha dormido no chão. Ele já estava irritado com os alertas constantes aparecendo, então afastou um pobre alerta com um tapa. Ele fez uma careta e segurou o rosto. Naquele ponto, ele entendeu a situação básica. Ele havia possuído alguém nesta história. A única pergunta que restava era quem. Então, enquanto forçava o maxilar de volta ao lugar e se perguntava que tipo de personagem vivia no meio do nada, dormia à beira da estrada e acordava com o rosto meio quebrado. Então alguém o chamou por trás. Javier se aproximou e disse que estava procurando por ele em todo lugar. Disse para ele voltar imediatamente para a mansão. Naquele exato momento, o sistema identificou Javier como Javier Ashram, o protagonista de O Cavaleiro de Sangue e Ferro. Sulio congelou. Javier parecia exatamente como ele havia imaginado a partir do romance. E então caiu a ficha. Javier o tinha chamado de Lloyd Fronteira. Isso significava que a verdade era ainda pior do que ele tinha temido. Ele não havia possuído o protagonista. Ele havia possuído Lloyd Fronteira, o filho mais velho do Barão Fronteira. Um bêbado acabado. Uma desgraça violenta. Um hooligan sem vergonha que existia na história principalmente para afundar cada vez mais e morrer inutilmente. Enquanto isso, Javier, o homem bem na frente dele, era o verdadeiro protagonista do romance. O cavaleiro desconhecido que um dia ascenderia e se tornaria um espadachim lendário. O rapaz de cabelo branco mencionou que tinha chamado o nome dele, com um nível de honestidade casual que de algum jeito pareceu ainda mais insultante, disse que, embora as pessoas pudessem descrever Lloyd como um hooligan, ele pessoalmente nunca o tinha chamado assim na cara dele. Ele pensou que pelo menos Lloyd se conhecia bem.
O sistema percebeu rapidamente que Javier parecia estar de bom humor, mas Sully mandou o sistema calar a boca. Então eles voltaram para a mansão. Lá dentro, Javier acendeu o braseiro e perguntou se Lloyd tinha alguma ideia de como havia acabado naquele estado lamentável. Ele começou a explicar o que tinha acontecido antes. Ele tinha começado a beber à tarde, ficado completamente bêbado, destruído os móveis da taverna e depois desmaiado na estrada no caminho de volta para casa. Em outras palavras, tinha sido uma noite perfeitamente normal de Lloyd Fronteira. Javier acrescentou que o barão tinha ficado preocupado bastante para mandá-lo procurar por ele, porque apesar de todos os defeitos, Lloyd ainda era seu filho. E se ele tivesse morrido na estrada com o maxilar solto, seu pai teria ficado arrasado. Lloyd pensou imediatamente que Javier tinha um talento impressionante para enfiar facas nas palavras enquanto soava perfeitamente respeitoso. Ainda tremendo de frio, ele se enrolou num cobertor e pensou com amargura que o que este mundo realmente precisava era aquecimento de piso ondou. Então ele parou e lembrou a si mesmo que aquilo era um romance de fantasia medieval, não a Coreia moderna. O rapaz de cabelo branco disse para ele descansar e falou que relataria ao barão o que aconteceu no dia seguinte. Lloyd perguntou se ele realmente precisava fazer isso. Mas Javier disse que sim. E Lloyd decidiu que Javier era absurdamente certinho. Mas antes que ele pudesse ir embora, o protagonista o chamou. Ele perguntou de repente se a família deles estava profundamente endividada. Javier fez uma pausa, claramente achando o comentário estranho. Depois abriu a porta e saiu sem responder. Deixado sozinho, Lloyd ficou ali pensando em tudo o que sabia. Na noite anterior, de volta ao seu apertado quarto de pensão na Coreia, ele tinha terminado o capítulo final do romance. Então ele sabia exatamente o que aconteceria com Lloyd Fronteira. Primeiro, o barão e a baronesa cairiam vítimas de um vigarista maligno. Eles perderiam suas terras, sua riqueza e tudo mais. Depois, tirariam a própria vida. Depois disso, Lloyd Fronteira se tornaria um mendigo, beberia até cair no esquecimento. Então, de repente, tossiria sangue e morreria miseravelmente. Em outras palavras, mesmo depois de atravessar para outro mundo e cair em um corpo nobre, ele de algum jeito ainda tinha herdado uma vida indo direto para a pobreza, o desespero e uma morte patética. Igual à sua vida na Coreia. Ele se perguntou com amargura que tipo de ser era o absoluto e que tipo de desejo aleatório poderia tê-lo colocado em um receptáculo tão condenado. Algum tempo depois, a cidade estava calma. Dentro da mansão, a mãe de Lloyd, Marbella Fronteira, veio vê-lo e perguntou se ele tinha quebrado coisas na taverna de novo na noite anterior. Mas, na mente dele, ele negou. E desde a noite passada, ele ainda estava em sua antiga vida e só tinha estado lendo um livro. Então ela implorou para que ele fosse até a taverna se desculpar. Ele percebeu rapidamente que o antigo Lloyd quase certamente tinha causado uma bagunça, então, após uma breve pausa, concordou em consertar isso e disse que cuidaria de tudo. O sistema o informou imediatamente de que as duas pessoas à sua frente estavam extremamente confusas com aquela resposta. Mas Lloyd ficou ofendido e se perguntou se alguém neste mundo ao menos poderia lhe dar um mínimo de crédito. Do lado de fora da mansão, ele seguiu em direção à vila com Javier vindo atrás dele. A reação dos aldeões foi brutal. Um homem carregando ração para a vaca numa carroça avistou Lloyd, entrou em pânico, se escondeu atrás da carroça e praticamente saiu correndo. Sully percebeu imediatamente esse comportamento estranho. Outros aldeões também ficaram visivelmente tensos ou recuaram quando viram se aproximando. Em uma casa, uma criança se inclinou para fora da janela para olhar para eles, só para o pai correr até ela, puxá-la para longe e avisá-la para não fazer contato visual antes de bater a janela. O sistema anunciou calmamente que os aldeões o detestavam completamente. Sully olhou ao redor para o medo e disse que sim, ele entendia isso muito bem. Ele perguntou a Javier por que ele ainda estava seguindo ele. Javier respondeu que o barão havia ordenado que ele o escoltasse para que a bagunça de ontem não se repetisse. Lloyd perguntou por que era necessário escoltá-lo. Então o rapaz de cabelo branco esclareceu calmamente que a escolta dificilmente era para o benefício de Lloyd. Era para os aldeões. Ele estava ali para protegê-los dele. Essa resposta significava que Lloyd era basicamente um gangster. Ainda assim, ele também entendia o problema maior.
A primeira coisa que precisava fazer era se livrar da imagem de escória total. Se a família caísse e ele virasse um mendigo depois, pelo menos queria que os aldeões estivessem dispostos a lhe dar comida, em vez de comemorar sua fome. Melhor ainda, se ele de algum jeito conseguisse resolver primeiro o problema da dívida, então talvez pudesse simplesmente viver em paz como herdeiro de um barão do interior e aproveitar a doce e confortável velhice que nunca teve na Coreia. Então ele checou o sistema em busca de uma habilidade roubada. E havia uma. Mais ou menos. O sistema mostrou as habilidades dele. Uma era escória humana, uma habilidade passiva que fazia as pessoas franzirem a testa instintivamente perto dele. A outra era bêbado arruaceiro, que o transformava em um incômodo absoluto quando ativada. Lloyd encarou a tela incrédulo. Aquilo não era um conjunto de poderes. Era uma ficha criminal com descrições flutuantes. Enquanto ele ainda estava fumegando por causa disso, Javier perguntou de repente para onde ele achava que estava indo. Nosso garoto tinha esquecido completamente que ele ainda estava ali. Então, Javier apontou que a taverna ficava na outra direção e o lembrou de que ele tinha prometido se desculpar. Lois negou rapidamente que estivesse se desviando e afirmou que só estava pensando. Percebendo o comportamento estranho dele, Javier olhou intensamente para seu mestre. Mas isso deixou o protagonista desconfortável, e ele perguntou o que havia de errado. Javier disse que não era nada e o convidou a abrir a porta. Então Lloyd voltou e empurrou a porta, pedindo licença ao entrar na taverna. Mas no instante em que entrou, Javier percebeu que a situação era pior do que havia imaginado. Seu mestre estava quase como uma pessoa completamente diferente de antes. Enquanto isso, lá dentro, o lugar estava destruído, móveis quebrados, decorações danificadas e uma atmosfera tão tensa que o dono da taverna parecia estar se preparando para um impacto físico só porque Lloyd havia entrado no salão. Nosso garoto se sentou, abaixou a cabeça e se desculpou, admitindo que o que havia acontecido na noite anterior tinha sido culpa dele. O sistema notificou de que o dono da taverna havia entrado em um estado de alerta extremamente alto. O pobre homem começou a tremer e implorou para o jovem mestre Lloyd não fazer aquilo. O que, de algum jeito, piorou toda a situação. Então, desta vez, Sully tentou soar um pouco mais áspero e um pouco mais natural como Lloyd, murmurando que achava que sentia muito. O sistema imediatamente o informou de que o pedido de desculpas não parecia sincero. Mas Sully se perguntou em silêncio o que exatamente ele queria dele. Nenhuma das duas abordagens funcionava. O dono, ainda apavorado e inquieto, disse que estava tudo bem. Obviamente não estava tudo bem, mas Lloyd não tinha jogada melhor, então simplesmente se levantou e foi embora. Assim que ficaram do lado de fora, o protagonista observou que, mesmo depois de se desculpar, o dono da taverna não parecia nem um pouco feliz. Javier respondeu que isso era esperado. Lloyd havia destruído tudo na noite anterior. As mesas, cadeiras e decorações tinham sido compradas com o dinheiro arduamente ganho pelo dono da taverna. A menos que ele fosse compensado, não havia razão para se sentir melhor. Mas, na mente do nosso garoto, ele estava se perguntando como diabos eles deveriam compensá-lo quando tinham tanta dívida. Era tão difícil conseguir a boa vontade dos aldeões. Então como ele poderia mudar isso? Então Javier acrescentou mais uma informação. A mãe do dono estava doente desde o frio do fim do inverno. Considerando isso, e considerando o comportamento de Lloyd, ele disse que só podia imaginar o quanto a vida tinha ficado difícil para ele. Lloyd olhou de volta para a taverna e percebeu o quão frio ainda parecia lá dentro. Uma única lareira estava longe de ser suficiente para aquecer o prédio inteiro. Uma pessoa idosa nunca suportaria esse tipo de frio por muito tempo. E naquele instante, a ideia se encaixou. Não existiam pisos ondol neste mundo. Nenhum piso aquecido. Nenhum aquecimento sob o piso. Nada. Se ele construísse um ali, venderia. O Lloyd Fronteira original nunca teria conseguido pensar nisso. Mas Sully Kim definitivamente conseguiria. Ele tinha se formado em engenharia civil. Ele já tinha imaginado estruturas assim na época da faculdade. Ele tinha trabalhado como engenheiro militar durante o serviço. Ele até tinha construído uma casa inteira sozinho.
Ele também tinha passado dias e longas noites se matando em canteiros de obras na Coreia. Comparado a tudo isso, fazer um cômodo aquecido em um mundo de fantasia medieval não era impossível. Era praticamente dinheiro grátis. Ele fechou o punho e disse a Javier que eles estavam voltando para a taverna. Mas o rapaz de cabelo branco perguntou por quê, exatamente? Então Lloyd se virou, olhou para ele e disse que eles iam conseguir a primeira encomenda dele. Foi então que o sistema anunciou de repente que sua verdadeira jornada havia começado e ativou o sistema de RP. RP significava pontos de relacionamento. Ele podia ganhá-los melhorando o relacionamento com personagens-chave. Naquele momento, ele tinha 0. Lloyd encarou a janela do sistema e se perguntou se RP era basicamente pontos de experiência com outro nome. Não havia muita explicação além do fato de que ele precisava melhorar relacionamentos para ganhar isso. Então ele viu a taxa de aprovação de Javier. Menos 30. Lloyd fez uma careta. Aquilo não era baixo. Aquilo era subterrâneo. Ainda assim, ele pensou que podia muito bem tentar algo fácil. Então chamou Javier e elogiou sua boa aparência. O sistema anunciou imediatamente que ele estava tentando comprar a aprovação de Javier, mas, em vez disso, a aprovação de Javier caiu 1 ponto, para menos 31. Nosso garoto encarou a tela incrédulo. Não só a pontuação tinha caído, como também o espectador deste vídeo provavelmente não era inscrito. Então ele perguntou por que era assim. Mas então decidiu deixar esse problema de lado antes que acidentalmente fizesse o espectador ou Javier odiá-lo bastante para criar uma luta de chefe antecipada na história. Quando voltaram para a taverna, o protagonista declarou abruptamente que o dono seria o comprador e ele seria o responsável pela construção. Ele escreveu um contrato e o entregou ao dono. Explicou que todas as taxas de construção seriam abatidas dos danos que ele havia causado, então o dono só precisava assinar. O sistema notificou de que o dono estava olhando para ele com suspeita total. Outra mensagem dizia que o dono da taverna havia efetivamente ativado uma habilidade chamada Coração de Muralha de Pedra. O homem não tinha confiança alguma. Lloyd percebeu que seu grande plano estava prestes a morrer antes mesmo de começar, então relutantemente se apoiou em sua reputação atual e começou a usar sua imagem de Oligan. Ele sorriu como um trapaceiro e incentivou o dono a confiar nele, já que eles se viriam bastante de agora em diante. O dono, seja assustado ou resignado, assinou o contrato. Lloyd pensou por um segundo que tinha funcionado. Então o sistema disse a ele que ele ainda era visto como lixo absoluto. Sully se perguntou o que mais um homem precisava fazer neste mundo para ganhar um pouco de confiança. Mesmo assim, ele tinha sua primeira encomenda. Ele dobrou o contrato e rapidamente deslizou para o bolso do casaco. Rindo como um maníaco, acrescentou que o dono da taverna tinha feito a escolha certa e prometeu não decepcioná-lo. Então saiu da taverna sorrindo como um homem que acabará de lançar uma startup de construção em uma vila. Assim que ficaram do lado de fora, ele começou a pensar na obra. Se fosse fazer um cômodo aquecido aconchegante, não precisava ficar obcecado com medidas perfeitas do jeito que ficaria em um projeto urbano completo. Mas Javier interrompeu seus pensamentos e o chamou. Quando Lloyd perguntou o que ele queria, o rapaz de cabelo branco disse de forma direta o que qualquer pessoa sensata diria. Lloyd basicamente havia ameaçado o dono da taverna para fazê-lo assinar. Ele estava apenas encontrando novas formas de causar problemas? Lloyd se virou para ele e começou uma palestra sobre distorção cognitiva. Ele explicou que, quando alguém presumia que uma pessoa agiria de determinada forma apenas por causa de suas ações passadas, aquilo era um tipo de pensamento distorcido enraizado em preconceito e negatividade. Javier respondeu que aquilo não era preconceito. Era experiência e estatísticas. Lloyd rebateu imediatamente que experiência e estatísticas ainda eram baseadas no passado. Enquanto falava, o rapaz de cabelo branco se maravilhava em silêncio com o quão fluido ele soava de repente, como se aquele corpo tivesse desbloqueado um talento oculto. Então ele foi trabalhar e declarou que faria o dono da taverna e sua mãe sorrirem. E que aqueles sorrisos se tornariam a base de sua forma de ganhar dinheiro. Com essa visão nobre e profundamente capitalista em mente, ele começou a cavar. Na cabeça dele, o processo completo de construção se desenrolou com clareza.
Ele tiraria a terra, carregaria para longe, pisaria nela para compactar, usaria a madeira do armazém do barão para construir uma estrutura tradicional. Usaria a argila do rio para completar as paredes. E o resultado seria uma casa pequena e eficiente com piso aquecido. Na imaginação dele, tudo parecia impressionante. Na realidade, seu novo corpo era fraco como papel. Ele não conseguiu terminar antes de desabar no chão de exaustão. Javier olhou para ele de cima e comentou secamente que aquilo não tinha demorado muito. Lloyd, porém, ofendido, corrigiu dizendo que tinha levado uma semana. O rapaz de cabelo branco pensou que seu mestre realmente estava construindo alguma coisa. Mas onde ele tinha aprendido tudo aquilo? Será que o Oligan Lloyd Fronteira realmente ia honrar seu contrato com o dono da taverna? Lloyd ficou ali deitado, tremendo e dolorido. Mas não havia tempo para descansar, ele precisava continuar trabalhando. Então ele se arrastou para se levantar assim mesmo e pegou um machado para cortar lenha. Ele se saiu com o machado praticamente tão bem quanto tinha se saído com a pá. Então Javier interveio, pegou o machado e perguntou exatamente o que ele precisava que fosse feito. Nosso garoto explicou que precisava de pedaços finos de madeira com cerca de 2 palmos de altura, 1 palmo de largura e 1 dedo de espessura, demonstrando as medidas com as próprias mãos. Javier pegou o tronco, jogou-o para o alto, partiu e o cortou nas dimensões corretas com uma facilidade absurda. Lloyd observou maravilhado. E pensou que era exatamente isso que se deveria esperar de um homem que estava no caminho para se tornar um mestre espadachim. Naturalmente, ele decidiu que a resposta apropriada era dar mais trabalho a Javier. Ele se aproximou, deu um tapinha no ombro dele e disse casualmente que, quando terminasse com aquilo, também deveria ajudar com a escavação. Javier ficou internamente em choque com o fato de que, em vez de gratidão, tinha sido recompensado com trabalho adicional. O sistema observou que Javier se arrependia um pouco mais das escolhas da própria vida. Lloyd sabia muito bem de tudo isso. O motivo de Javier estar ajudando era porque ele estava curioso para ver como aquilo tudo acabaria. Então ele perguntou a Javier se sabia como eles poderiam terminar o trabalho mais rápido. Sem deixá-lo responder, Sulio respondeu a própria pergunta. Era trabalhando juntos. Javier concluiu que seu mestre não estava errado. Mas também sabia que a personalidade dele só tinha mudado drasticamente havia poucos dias. E esse passado tornava confiar nele quase impossível. Então ele entendeu que somente se apressasse e o ajudasse, conseguiria ver o final de toda aquela saga. Assim, os dois continuaram cavando e construindo, ambos encharcados de suor por causa do trabalho. Quando a construção finalmente terminou, Lloyd ficou visivelmente animado e declarou que estava concluída. Eles finalmente tinham terminado. Então ele entalhou vários símbolos estranhos em um pedaço de madeira. Javier olhou para a tábua e perguntou se aquilo eram letras. Lloyd disse orgulhosamente que sim e explicou que era o logotipo da sua marca. Javier perguntou o que era um logotipo. Lloyd respondeu vagamente que era uma coisa, o que não explicou absolutamente nada. Então disse para ele vir junto e descobrir. Mesmo assim, Javier ainda estava desconfiado. Dentro da taverna, eles acenderam o braseiro e esperaram. A mãe do dono da taverna se deitou sobre o chão aquecido e imediatamente relaxou com um prazer visível. Ela disse que aquilo era maravilhoso. O dono da taverna olhou incrédulo e perguntou como aquilo podia ser tão bom. Lloyd, observando as reações deles, pensou que aquilo devia parecer quase milagroso em um mundo que nunca tinha visto piso aquecido. Para ele, era engenharia. Para eles, era magia sob as tábuas do chão. O dono agradeceu ao protagonista e disse que fazia muito tempo desde a última vez que tinha visto a mãe sorrir daquele jeito. Javier observou em choque. Lloyd tinha dito que os faria sorrir, e tinha conseguido. Ele se pegou pensando no quão estranho Lloyd tinha se tornado. A maneira de falar dele tinha mudado. Seus hábitos tinham mudado. Ele trabalhava duro agora. Cumpria suas promessas. O mais perturbador de tudo era que ele parecia estar fazendo coisas que realmente ajudavam as pessoas. E para fazê-las sorrir. Então o sistema informou a Sulio que a taxa de aprovação de Javier tinha aumentado em 2 pontos, chegando a menos 29, e que ele tinha ganhado 36 RP por melhorar levemente seu relacionamento com um personagem-chave.
Lloyd olhou para a tela de status e não conseguiu evitar um sorriso. Ele praticamente leu os pensamentos de Javier em voz alta. Brincou que o rapaz de cabelo branco devia estar pensando que ele afinal não era um lixo completo. Javier negou por princípio. Mas nosso garoto sabia que estava certo. Quanto ao projeto em si, Lloyd sabia que tinha saído no prejuízo, só a madeira tinha consumido o lucro. Mas ele não se importava. Essa casa não tinha sido feita para dar dinheiro. Tinha sido feita para mostrar às pessoas o que era possível. Era uma casa modelo. E funcionava perfeitamente. Alguns dias depois, os aldeões começaram a formar fila só para inspecionar a casa e pedir uma para si. Um admirou o calor e disse que tinha achado que iria derreter lá dentro. Outro não conseguia acreditar que podia ficar tão quente assim no interior. Lloyd imediatamente entrou em modo de vendas. Disse a eles que o cômodo era quente e incrível, e com certeza eles queriam algo assim em suas próprias casas. Então ele apresentou as opções. O estilo A era um anexo construído no quintal. O estilo B era uma reforma da casa atual deles. Se encomendassem os dois, ele daria 10% de desconto na construção. O sistema notificou de que os aldeões ainda não confiavam nele. E um deles recusou com relutância. Lloyd tentou usar sua versão Oliga mais uma vez e repetiu suas palavras da última vez, dizendo que eles deveriam confiar um no outro, já que se viriam com frequência. O aldeão abaixou a cabeça e ouviu como um homem ouvindo um lobo propor um serviço de babá. Nosso garoto, enquanto isso, apontou que, por aquele preço, ele estava praticamente dando a casa de graça. Foi então que o pai de Lloyd, Arcos Fronteira, apareceu e chamou o nome do filho. Sua taxa de aprovação estava em -20. E, pela primeira vez desde que chegou a esse novo mundo, Súlio pareceu ansioso. Mais tarde, na mansão da família, Lloyd se sentou para jantar com o pai. Ele tentou agir com calma. Mas, por dentro, estava em pânico com o fato de ter conseguido evitar esse confronto até agora. Mas e se o barão tentasse impedi-lo de construir? Então, de repente, Arcos mandou que ele explicasse o que estava aprontando dessa vez. Súlio decidiu que a estratégia mais simples era ser breve e responder com sua melhor voz rude de Lloyd. Ele disse que o dono da taverna tinha encomendado um cômodo aquecido, então ele construiu um. O barão perguntou se os outros aldeões também estavam fazendo encomendas. E Lloyd percebeu rapidamente que o pai já sabia da maior parte da história. Enquanto mastigava a comida, Arcos lhe disse algo sério. As pessoas do feudo precisavam ser cuidadas. Ele não toleraria que seu filho mentisse para elas ou as enganasse. Então Súlio respondeu que não tinha intenção de fazer nenhuma das duas coisas, então não havia necessidade de preocupação. Mas, na cabeça dele, pensou com amargura que, não importava o que fizesse, todos presumiriam o pior por causa do histórico do velho Lloyd. Então, assim que o jantar pareceu terminar, ele tentou sair rapidamente da mesa. Seu pai o interrompeu. Arcos perguntou em voz baixa se tudo aquilo tinha algo a ver com a situação da família. Disse que Lloyd não era cego nem surdo. Ele tinha que saber o que estava acontecendo. Então, com aquele tipo de gentileza cansada que doía mais do que raiva, disse a Lloyd para não se preocupar. De algum jeito, ele os faria superar esse problema. Seu filho não precisava se envolver tanto. Essas palavras o atingiram com força porque o fizeram se lembrar de algo da sua primeira vida. Alguém já tinha dito quase exatamente a mesma coisa para ele. Que tudo ficaria bem. Que não era nada. Que ele só deveria baixar a cabeça e estudar. Naquela época, ele tinha acreditado nisso. Tinha pensado que as coisas dariam certo se apenas aguentasse por tempo suficiente. Não deram. Então, desta vez, ele respondeu de outra forma. Ele disse ao pai para não desistir, porque ele também não iria desistir. Essa foi exatamente a frase que ele gostaria de ter dito ao seu verdadeiro pai alguns anos atrás. Algum tempo depois, ele revisou o estado atual do negócio. Eles tinham 32 pedidos do estilo A e 57 do estilo B. Ele já tinha recebido metade do dinheiro da construção adiantado. Era um começo promissor. Mas antes que pudesse aproveitar isso, dois agiotas chegaram, Meatloaf e Shiro. Lloyd percebeu imediatamente que eles passaram direto por ele sem nem fingir respeito.
o que era estranho considerando que ele era o filho do senhor. Então ele percebeu quem eles eram e quis ouvir a conversa deles com seu pai. Lá dentro, Shiloh perguntou ao Barão Fronteira por quanto tempo mais ele pretendia arrastar aquilo. Meatloaf acrescentou que o prazo tinha expirado 5 dias antes. Ele também avisou que, se o atraso continuasse, eles seriam forçados a agir. Shiloh olhou ao redor da residência e sugeriu que, se o dinheiro estava tão curto assim, talvez o barão pudesse vender algumas coisas. Lloyd ouviu tudo e pensou que o momento era perfeito. Eles tinham chegado bem a tempo de algo que ele havia preparado. O sistema disse que ele atualmente tinha 36 RP. Como ele tinha ganhado esses pontos melhorando a aprovação de Javier, agora finalmente queria saber como gastá-los. Então o sistema explicou que RP podia ser investido em habilidades. Nosso garoto ficou genuinamente impressionado e elogiou sarcasticamente a janela por finalmente se explicar direito. Então o sistema disse para ele esquecer isso, mas Sully imediatamente pediu desculpas e implorou perdão, porque antagonizar a voz mágica na cabeça parecia uma péssima estratégia a longo prazo. Um círculo mágico apareceu de repente sob ele e exibiu as habilidades que havia detectado a partir do conhecimento dele: mecânica dos solos, hidráulica, mecânica estrutural, teoria de abastecimento de água e esgoto, projeto de estruturas de aço, projeto de concreto e programação avançada de projeto. Então o sistema fez um comentário arrogante dizendo que ele sabia mais do que aparentava saber. Sully protestou dizendo que tinha sido bolsista. Muito obrigado. Em seguida, mostrou 2 compras disponíveis. Topografia básica por 15 RP e projeto básico por 20 RP. Sully não conseguia realmente dizer o que qualquer uma das duas fazia apenas pelos rótulos, então decidiu clicar em uma e descobrir. No momento em que a ativou, ele abriu sua janela e seus olhos começaram a brilhar em verde. Então, a partir dos seus olhos, uma bela projeção estrutural parecida com uma cidade apareceu diante dele, como se ele estivesse vendo uma interface completa de topografia e projeto sobreposta diretamente ao mundo. Ele percebeu que não precisava mais de um topógrafo GPS separado nem de rascunhos em papel. Ele podia ver a disposição com os próprios olhos e manipular projetos no ar com as mãos. Ele ficou ali maravilhado, desenhando e ajustando estruturas no ar. Antes disso, tinha passado horas intermináveis rabiscando plantas manualmente. Com essa habilidade, as coisas ficariam muito mais fáceis. Mas uma preocupação prática ainda permanecia. Mesmo que seu processo de projeto ficasse mais rápido, como ele deveria lidar com toda a mão de obra com apenas Javier ajudando? Seria ótimo poder invocar alguma maquinaria pesada com o conhecimento que trazia do seu mundo. Então uma janela de notificação apareceu, respondendo aos seus pensamentos. Se ele quisesse uma invocação, havia uma opção para isso. Lloyd fez uma pausa. Será que ele realmente podia invocar coisas? O sistema começou a apresentar um jogo de invocação aleatória que permitia aos usuários gastar RP para adquirir parceiros de invocação com personalidades únicas e habilidades úteis. Lloyd pensou imediatamente que aquilo parecia propaganda de um jogo mobile pay-to-win, o que sinceramente combinava até demais com a atitude do sistema. Mas se a invocação pudesse funcionar como maquinaria pesada, talvez realmente resolvesse um problema enorme. Então o sistema revelou a pegadinha. Uma tentativa aleatória de invocação custava 50 RP. Ele olhou para seu total atual e percebeu que só tinha um RP. Mas isso ainda fez nosso protagonista pensar. Se as invocações fossem como ele imaginava, então poderiam ser mais úteis do que a maquinaria do seu mundo. Foi então que ele definiu seu objetivo: conseguir mais RP. E para isso, ele precisava que alguns personagens-chave da história gostassem dele. Naquele exato momento, dentro do quarto com o Barão Fronteira, Meatloaf bateu a mão com raiva e fez uma sugestão nojenta. Se o dinheiro estava curto, talvez a baronesa e suas damas pudessem ser vendidas para um bom lugar por um belo preço. Aquilo foi o bastante. Arcos se levantou furioso e o repreendeu por falar de forma tão descarada em uma casa nobre. Então Lloyd apareceu por trás e colocou uma mão no ombro de Meatloaf. O gordo quase pulou para fora da própria pele e perguntou quem era o protagonista. Arcos chamou o nome dele.
O agiota zombou dizendo que aquele era o filho mais velho do barão com modos estranhos e perguntou por que ele estava interrompendo. Mas Lloyd não perdeu tempo. Disse para ele mostrar o mandado. Meatloaf, confuso, perguntou o que ele queria dizer. E o protagonista citou calmamente a lei da família real e da nobreza, artigo 3, cláusula 6, afirmando que os nobres tinham o direito de proteger seus interesses como vassalos do rei. E que entrar em uma residência nobre sem um mandado constituía invasão. Essa era a parte importante. Meatloaf e Shiloh não faziam ideia do que ele estava falando. Eles nunca tinham ouvido falar de uma lei dessas. Então Lloyd disse que eles poderiam descobrir juntos, se quisessem. Então ele chamou Javier. Javier apareceu instantaneamente. E assim, o protagonista ordenou que ele cortasse os braços dos invasores. Aquilo foi o suficiente para quebrar os dois homens. No momento em que Javier puxou a espada, Meatloaf e Shiloh entraram em pânico e saíram correndo. Eles gritaram que Lloyd se arrependeria disso e exigiram saber se ele pensava que poderia sair impune. Nosso garoto simplesmente descartou casualmente a indignação deles como ridícula enquanto eles corriam para salvar a própria vida. Quando o cômodo finalmente se acalmou, Arcos perguntou a Lloyd e Javier o que exatamente eles achavam que estavam fazendo. Eles não tinham meios para lidar com as consequências se aquilo desse errado. Mas Lloyd respondeu colocando uma bolsa de dinheiro sobre a mesa. Ele disse que tinha planejado entregá-la assim que tivesse recolhido todo o dinheiro dos pedidos, mas aquilo ainda deveria ser suficiente para pagar uma grande parte dos juros daquele mês. Seu pai olhou chocado para o fato de que seu filho estava tirando dinheiro do próprio povo e perguntou se ele estava os extorquindo. Mas antes que o protagonista pudesse responder, Javier interveio e disse que garantiria pessoalmente que o mestre Lloyd cumprisse todos os pedidos. Olhando para o rosto do pai, Sully percebeu que a palavra de Javier tinha mais peso do que a dele jamais poderia ter. Depois disso, nosso garoto se retirou do cômodo depois de lidar com a situação como um profissional. Lá fora, Javier perguntou como Lloyd conhecia aquela lei. Ele nunca tinha estudado leis daquele tipo antes. Mas o protagonista simplesmente disse que tinha ouvido falar dela em algum lugar. Na verdade, ele a conhecia por causa do livro. Na história original, depois que o barão e a baronesa tirassem a própria vida, aqueles mesmos agiotas um dia viriam desenterrar os corpos deles e vendê-los. Javier então invocaria exatamente aquela lei e os derrubaria. Conhecer o conteúdo do livro dava a Sully uma vantagem tremenda, e ele a tinha usado perfeitamente. Agora ele só estava esperando uma janela de notificação aparecer. E, de fato, o sistema logo recompensou. A aprovação do Barão Fronteira aumentou em 6 pontos. Lloyd ganhou 60 RP, elevando seu total o suficiente para começar a invocar. Tudo estava saindo exatamente de acordo com o plano. Era a hora de fazer sua primeira invocação agora. Então, no meio da noite, ele foi até os campos. E se certificou de que não havia ninguém por perto. Então chamou o jogo de invocação para abrir e clicou no botão de início sem hesitar. Um brilho verde intenso apareceu de repente no ar. Então um círculo feito de engrenagens começou a se formar com efeitos especiais suficientes para envergonhar um show de fogos de artifício no ano novo. Sully semicerrou os olhos para aquilo. As engrenagens tinham formado um círculo mágico no ar. E Sully se perguntou por que aquela coisa precisava ser tão dramática. Mas por que era tão pequena? E barulhenta também. Ela só fazia ruídos estranhos enquanto ele esperava. Então, do centro do círculo, uma pequena criatura parecida com um esquilo surgiu e saltou em direção a ele. Mas, antes que pudesse alcançá-lo, caiu no chão. Mesmo assim, a criatura olhou para nosso garoto com seus olhinhos fofos. Sully, porém, bastou olhar uma vez e a chamou de fracasso. O pequeno animal não recebeu bem aquelas palavras. Ficou chocado. Ele protestou furiosamente em sua própria língua. Sully ainda não entendia uma palavra sequer. Mas parecia que ele estava tentando dizer que poderia ser útil para Lloyd. Mas o protagonista não ficou impressionado. Ele simplesmente não sabia o que aquilo poderia fazer para ajudá-lo. Ele queria maquinaria grande para a construção, não algum mascote pequeno. Então pediu que ele mostrasse suas habilidades.
Então a pequena criatura cuspiu 2 folhas de papel. Sullivan as pegou com puro nojo, mas logo percebeu que eram manuais de usuário. A criatura se apresentou como Poddon, um adorável hamster que merecia muito amor. Os manuais explicavam que, se ele fosse alimentado com uma semente vermelha de girassol, cresceria até ficar gigantesco por um tempo limitado. Se fosse alimentado com uma semente azul, encolheria de volta antes que o limite expirasse. Sullivan fez as contas rapidamente. Um conjunto das 2 sementes custava 1 RP. Ele perguntou quão grande o hamster poderia ficar. Será que pelo menos poderia ficar do tamanho de um humano? Poddon, claramente ofendido pela falta de fé, insistiu para que ele testasse e visse. Sullivan raciocinou que, como hamsters eram bons em cavar e fazer túneis, um do tamanho de um humano já poderia ser útil. Então ele lhe deu a semente vermelha. O resultado foi explosivo. Um clarão explodiu com tanta força e tanto barulho que Lloyd foi arremessado para trás. Quando ergueu os olhos, percebeu que o hamster não tinha apenas ficado do tamanho de um homem. A coisa tinha ficado gigantesca. 15 pés? Não, maior. Mais de 30 pés de altura. E agora também parecia insuportavelmente convencido por causa disso. Então o sistema exibiu as habilidades de Poddon, escavação nível 1. Para demonstrar, o hamster gigante rasgou o chão em uma velocidade aterrorizante. Compactação de terra nível 2, enquanto girava continuamente sobre o solo, e bolsa na bochecha nível 1. Ele cuspiu um enorme monte comprimido de terra. Sullivan encarou a cena e imediatamente concluiu que aquilo era um prêmio grande. Ele tinha obtido equipamento pesado de construção em forma de invocação. Claro, andar por aí com um hamster mágico gigante poderia levantar perguntas. Então ele pensou no que considerou uma resposta brilhante. Ele carregaria um livro sobre invocação com ele. Se alguém perguntasse, ele simplesmente diria que era um mestre de invocação. Problema resolvido. Sullivan ficou extremamente satisfeito consigo mesmo e mais uma vez se maravilhou com o próprio gênio. Depois disso, sua atenção imediatamente se voltou para a mão de obra. Na manhã seguinte, Lloyd reuniu 30 soldados da baronia e os fez repetir depois dele, começando com segurança em primeiro lugar. Mas nenhum dos soldados entendia por que nosso garoto estava tentando fazê-los dizer coisas assim. Ele achou levemente irritante que esses homens parecessem soldados pagos para não fazer absolutamente nada enquanto o feudo afundava em dívidas. Então decidiu consertar isso. E não só isso, agora ele tinha mão de obra gratuita. Ele anunciou que todos eles eram soldados e, portanto, aquela formação era o exército deles. E o propósito de um exército era trabalhar. Falando a partir da própria experiência militar, ele apontou que tinha passado mais tempo cavando buracos e arrancando ervas daninhas no exército do que fazendo qualquer coisa remotamente gloriosa. Então ele apontou para a pilha de argila que havia reunido. Tecnicamente Poddon tinha feito a maior parte daquele trabalho em pouquíssimo tempo, mas os soldados não precisavam saber de cada detalhe. Lloyd declarou que eles estavam prestes a iniciar o renascimento do feudo. Com isso, ele queria dizer o negócio de construção Ondol, e para que isso acontecesse, todos eles precisavam mover a argila para os locais de construção. Mas os homens pareciam nada impressionados, infelizes com tudo aquilo. Mas nosso garoto já esperava essa situação. Foi aí que Neumann entrou em cena. Ele chamou o nome de Lloyd e exigiu saber por que ele estava dando ordens aos homens dele como se fossem trabalhadores comuns. Lloyd já esperava a chegada dele também. Nestas terras, havia 3 cavaleiros, Neumann, Bayan e Javier Asrahan, o verdadeiro protagonista do livro. No começo do romance, Javier e Bayan permaneceram leais ao barão até o fim do romance, mesmo depois que o feudo colapsou. Neumann não. Ele foi o primeiro a trair os arcos, vendendo informações aos vigaristas que arruinaram a família. Lloyd já sabia que esse homem era veneno. Além disso, ele não queria que o principal cavaleiro dessas terras fosse um sujeito tão desprezível. Então ele agiu. Afirmou que era óbvio o que estava fazendo, mas Sir Neumann o acusou de fazer soldados honrados se cobrirem de terra e disse que,
como comandante deles, não permitiria aquilo. Lloyd descartou todo o discurso como bobagem e concluiu que ele estava mesmo era com raiva porque seu negócio estava chegando perto de ganhar dinheiro suficiente para quitar a dívida. Neumann foi ainda mais longe e disse que não sabia como Lloyd tinha enganado sua senhoria para permitir aquilo. Mas, com base na sua conduta passada, não havia motivo para acreditar que aquela operação servia para outra coisa além do ganho pessoal do protagonista. Lloyd respondeu que isso parecia bastante correto. Então ele o provocou. Neumann ficou furioso imediatamente. Depois de apenas uma frase, as veias dele já estavam saltando da pele. Sully observou rapidamente que esse cara nunca conseguiria jogar ranqueada em League of Legends. Ele levaria ban permanente no chat ou quebraria o monitor com esse tipo de controle emocional. E ele não parou aí, jogou poeira nele com a pá. Só para provocá-lo ainda mais. Todo mundo que estava assistindo ficou em completo e absoluto choque. Mas Sully sabia exatamente o que estava fazendo. Enquanto isso, Neumann, enfurecido, o chamou de canalha. Ele estava insultando a honra de um cavaleiro? E, em sua mente, declarou que Lloyd não passava do filho de um barão pobre à beira da ruína. Nosso garoto apenas levou a mão à orelha e perguntou em tom zombeteiro se ele poderia repetir. O cavaleiro realmente estava propondo que esquecessem os postos e resolvessem isso num duelo? Ele girou a pá com maestria na mão como se usasse aquela coisa há anos e anos, e a apontou para Neumann. Enquanto sorria, acrescentou que, se o cavaleiro quisesse, eles poderiam resolver aquilo cara a cara. Neumann aceitou na hora e disse que faria Lloyd se arrepender disso. Mais tarde, Javier disse a Lloyd que o duelo tinha sido marcado para um mês depois e perguntou se ele realmente estava confiante de que poderia vencer. Lloyd olhou para ele como se a coisa toda mal valesse o esforço. Então ele admitiu sem rodeios que, claro, não estava confiante. Neumann já era um especialista em espada de baixo nível que havia despertado o coração de Mana, enquanto Lloyd era praticamente um ninguém. A diferença entre eles era óbvia, então a pergunta de Javier pareceu idiota. Então ele continuou provocando o rapaz de cabelo branco. Isso foi o suficiente para fazer o temperamento de Javier explodir. Por um breve momento, pareceu que ele estava seriamente considerando cortar Lloyd ali mesmo, mas, tão rápido quanto, ele se conteve. Nem mesmo ele conseguia suportar a provocação do mestre Lloyd. Ainda assim, quanto mais Javier pensava nisso, mais estranha toda a situação ficava. Ele não conseguia se livrar da sensação de que Lloyd tinha manipulado tudo desde o começo. Ele tinha jogado terra no rosto de Neumann, provocado o confronto e empurrado o conflito adiante com tanta agressividade que, no início, pareceu que ele simplesmente tinha voltado aos velhos hábitos imprudentes. Mas quanto mais Javier revivia aquilo na cabeça, menos aleatório tudo parecia. Lloyd primeiro pediu para ser separado de Javier, o que lhe deu a chance perfeita de provocar Neumann diretamente. Além disso, tinha arranjado para que Bayan assumisse como supervisor substituto do trabalho dos soldados. Nada daquilo parecia acidental. E agora Lloyd dizia calmamente que não tinha confiança. Então por que ele queria o duelo em primeiro lugar? Javier não conseguia entender. Além disso, o comportamento nojento de Lloyd era suficiente para fazê-lo querer cortá-lo. Então Lloyd mencionou de repente que precisava que o cavaleiro fizesse algo por ele. Com sua cara arrogante, ele pediu a Javier que lhe ensinasse a espada. Javier recusou. Então o protagonista perguntou por quê, mas o dever do cavaleiro era apenas observar, não treiná-lo. Mais importante ainda, se um lixo humano como Lloyd aprendesse a lutar direito, ele se tornaria uma ameaça ainda maior para todos ao redor. Lloyd perguntou se Javier sempre precisava ser tão direto ao insultá-lo e então perguntou de novo. Javier ainda recusaria se ensinar sua esgrima significasse curar a insônia dele em troca? Isso imediatamente chamou a atenção de Javier, mas ele não sabia como nosso garoto sabia daquilo. Sully obviamente sabia desse fato por causa do livro. E não só isso, também sabia como curar aquilo. Naquele mundo, os cavaleiros geralmente eram divididos em 4 patamares: especialista em espada de baixo nível, de nível médio, especialista em espada de alto nível e então mestre da espada.
Javier estava bem no limite de se tornar um mestre da espada, e o processo vinha acompanhado de insônia severa como efeito colateral. Afinal, ele estava à beira de basicamente se tornar um super-humano com sentidos aguçados. Não era de se admirar que não conseguisse dormir. Claro, Javier não deveria ter esse conhecimento ainda nesta fase do livro. Então Lloyd fez um acordo. Ele curaria a insônia de Javier, e o cavaleiro lhe ensinaria a espada. Javier suspirou e aceitou. Mas só porque estava convencido de que Lloyd falharia. Ele já tinha tentado de tudo: terapia cognitiva do sono, ervas, aromaterapia, exercícios, medicina oriental, tudo. Nada tinha funcionado. Mas Lloyd tinha sua própria resposta. Em apenas alguns minutos, Lloyd já tinha Javier dormindo em uma cadeira como um bebê. Nosso garoto já conhecia o truque para fazê-lo adormecer havia muito tempo. No livro, Javier tinha adormecido enquanto ouvia um longo feitiço mágico. Então o protagonista concluiu que existia algo ainda mais indutor de sono: engenharia civil. Mais especificamente, seu livro de concreto armado. E assim, a esgrima do verdadeiro protagonista agora era a de Lloyd. Na manhã seguinte, o treinamento começou. Javier levou Lloyd para o campo e mandou que ele corresse 50 voltas ao redor do perímetro. Lloyd começou a correr sem reclamar. O cavaleiro observou com surpresa. Claramente tinha esperado resistência. Lloyd já estava respirando com dificuldade. Ele disse que não gostava daquele treino, que Javier deveria lhe ensinar técnicas de espada em vez disso. Mas, mesmo assim, continuou correndo. Toda vez que nosso garoto passava pelo cavaleiro, provocava-o um pouco. Lloyd sabia que Javier pensaria que ele se recusaria no meio do caminho. Também sabia que Javier tentaria parar de ensiná-lo usando essa desculpa. Esse comentário acertou em cheio. Javier estava exatamente esperando por aquele momento. Mas o protagonista riu e disse que terminaria a corrida direito e que o cavaleiro teria de ensiná-lo. Então o sistema anunciou que uma de suas habilidades passivas do tipo incômodo havia subido de nível de novo, tornando-o ainda mais capaz de provocar irritação em todos ao seu redor. Lloyd descartou isso como bobagem. O sistema só estava inventando habilidades agora para irritá-lo, mas, em particular, Sully admitiu que esse treinamento era duro. Muito duro. Ainda assim, quando comparava isso com sua vida na Coreia, parecia administrável. Lá, ninguém estava esperando por ele. Ele acordava todos os dias em um quarto minúsculo alugado, carregava tijolos em obras, descarregava caminhões durante a noite. E trabalhava duro só para não morrer de fome. Ele tinha se agarrado à pequena esperança de que as coisas melhorariam um dia se continuasse aguentando. Mas esses dias nunca chegaram. Então, quando suas pernas queimavam agora, quando seus pulmões doíam agora, ele dizia a si mesmo que aquilo não era nada. A noite caiu, e ele continuou correndo. Javier observou e viu que aquela determinação era real. E, naquele exato momento, finalmente decidiu lhe ensinar suas técnicas de espada. O sistema recompensou Lloyd com outro aumento na aprovação de Javier e mais RP, embora a aprovação total ainda estivesse em menos 28. Em outro lugar, o Barão Fronteira confrontou Neumann sobre o comportamento do filho. Disse que não conseguia acreditar na falta de respeito do rapaz, especialmente depois de 5 gerações de serviço do cavaleiro à família deles. Admitiu que tinha pensado que Lloyd finalmente tinha tomado juízo recentemente, mas agora percebeu que estava errado. Então Arcos não viu motivo justo para impedir o duelo. Apenas advertiu Neumann para não ser duro demais. O objetivo era fazer o arrogante Oligan Lloyd voltar ao juízo, não machucá-lo. Neumann se curvou e disse que entendia, mas, por dentro, seus pensamentos eram muito mais sombrios. Para ele, duelos nem sempre acabavam como planejado. Se Lloyd acabasse morrendo durante a luta, então que assim fosse. E se o barão tentasse se opor, Neumann mataria também. E a baronesa? Então ele amaria tudo como se a família tivesse tirado a própria vida, abandonaria aquela pequena vila e se mudaria para um lugar maior. Em sua mente, as ações recentes de Lloyd na verdade tinham acelerado a oportunidade perfeita.
Ele foi embora rindo baixinho para si mesmo. Então um mês se passou, e o dia do duelo finalmente chegou. Lloyd Fronteira e Neumann avançaram os dois. Enquanto Arcos Fronteira, Marbella Fronteira, Javier e uma multidão de espectadores se reuniam para assistir em tenso silêncio. Neumann pegou sua espada na mão e perguntou se Lloyd estava pronto. Lloyd respondeu chutando sua pá para o alto. Ele a segurou sobre o ombro com confiança. Então declarou que estava mais do que pronto para apagar Neumann. Lloyd Fronteira ficou diante de todos com uma pá nas mãos. Por um momento, ninguém sequer soube como reagir. Uma pessoa encarou aquela coisa e perguntou o que aquilo deveria ser. Outra se perguntou se Lloyd planejava mesmo lutar contra o cavaleiro Neumann com aquilo. O rosto de Neumann se contorceu de raiva no momento em que ele viu a pá. Para ele, aquilo não era apenas estranho. Era um insulto a um cavaleiro como ele. Javier, enquanto isso, lembrou imediatamente do pedido dele. Lloyd tinha pedido ao ferreiro uma pá sólida de ferro, e agora ele entendia o motivo. O barão Arcos escondeu o rosto de vergonha e murmurou que, no fim, tudo tinha sido uma piada. Ele parecia convencido de que seu filho nunca tinha levado o duelo a sério. Mas Javier não pensava assim. Ele relembrou o último mês. Lloyd tinha treinado antes do amanhecer sem reclamar. Ele tinha corrido por canteiros de obras dando instruções aos engenheiros da vila. Ele tinha praticado jogo de pés com espada até a hora de dormir. Nada disso combinava com o comportamento de um homem preparando uma piada barata. Se alguma coisa, o jovem mestre Lloyd parecia mais sério do que nunca. O barão Arcos finalmente anunciou o início oficial do duelo entre Lloyd Fronteira e o cavaleiro Neumann. Neumann imediatamente assumiu sua postura de combate com a espada. Enquanto Lloyd levantava a pá de forma desajeitada e se preparava para enfrentá-lo, Javier percebeu imediatamente a postura estranha do protagonista. Parecia desleixada, quase preguiçosa. Era tão pouco impressionante que, de alguma forma, tudo ficou ainda mais confuso. Neumann não conseguiu mais suportar a vergonha. Ele avançou primeiro e disparou contra o jovem, perguntando se ele estava zombando dele. Nosso garoto simplesmente apontou a pá para a frente. E com esse movimento simples, desviou a espada do cavaleiro. A multidão congelou em descrença, incluindo o próprio barão. O orgulho de Neumann ferveu. Mas ele também lembrou a si mesmo que a sorte não atacaria duas vezes. Lloyd talvez tivesse sobrevivido a um truque antes. Mas desta vez, ele acreditava que acertaria um golpe de verdade. Então Lloyd contra-atacou e desviou o ataque dele mais uma vez com a pá. Os olhos de Javier se estreitaram. Os movimentos de Lloyd eram chocantemente eficientes. Eles não pareciam esgrima nobre, pareciam algo projetado para combate corpo a corpo real. Era quase como se o conceito de esgrima tivesse evoluído ao longo dos séculos, e de alguma forma, acabado nas mãos do protagonista como algo mais bruto, mais limpo e muito mais prático. O cavaleiro Neumann encarou-o em confusão. Mas que diabos estava acontecendo? Nosso garoto percebeu aquela reação e se perguntou por que todos pareciam tão surpresos. Na cabeça dele, qualquer homem coreano saberia fazer essas coisas. Essa era a essência do combate corpo a corpo moderno. Treinamento com baioneta, vindo do serviço militar obrigatório coreano. Lloyd avançou com a pá e a tratou menos como uma ferramenta e mais como uma arma de campo de batalha. Ele sabia melhor do que qualquer um que uma pá era muito mais perigosa do que as pessoas imaginavam. A lâmina larga podia bloquear ataques como um escudo. Sua borda podia cortar raízes grossas. E se ele a fincasse no chão do jeito certo, bem, podia até saltar com ela como um pula-pula. Porque, aparentemente, mesmo em um mundo medieval de fantasia, estudantes de engenharia encontravam uma forma de tornar a violência educativa. Vendo nosso garoto pulando por todos os lados com sua pá, Javier entrou em pânico. Talvez tudo aquilo fosse mesmo uma piada, afinal, porque dentro da arena, Lloyd estava apenas rindo como um homem que tinha perdido a cabeça. Mas então o cavaleiro de cabelos brancos percebeu outra coisa. Isso era estratégia. Assim que ele pensou isso, Neumann atacou de novo enquanto gritava de raiva. Enquanto Neumann se movia novamente, Lloyd recuou e revisou as armas que havia preparado para essa luta.
A primeira era a pá. A segunda era o jogo de pés básico de luta com espada que ele tinha aprendido com Javier. Ele se moveu com fluidez e atacou com uma força surpreendente, fazendo os olhos de Neumann se arregalarem. Ele não conseguia entender de onde aquela força tinha vindo. Na cabeça dele, Lloyd ainda era um vagabundo amante de garrafas. Ele deveria ser fraco, inútil e mimado. Ainda assim, o homem diante dele estava se mantendo firme. Então Lloyd revelou a terceira arma. O sistema tinha expandido sua habilidade de cavar com pá para o nível 1. Agora, sempre que segurava uma pá, todos os seus atributos físicos aumentavam. Era absurdo, mas também era real. Lloyd tinha obtido a habilidade perfeita para a escolha de arma mais idiota possível, e de alguma forma, isso a tornava genial. Durante seu treinamento com Javier, o protagonista tinha ganhado um ponto de aprovação. Depois ganhou mais do barão e da baronesa, que tinham visto o filho se esforçando pela primeira vez na vida. Todos esses pontos de aprovação tinham aumentado seu RP. Quando o sistema disse que seu RP atual havia chegado a 97, ofereceu a ele extensão de habilidade para cavar com pá pelo custo de 40 RP. Lloyd aceitou sem hesitar. Para ele, aquela tinha sido a melhor recompensa imaginável. Agora ele tinha os atributos, a postura, a arma e a atitude de um homem que já tinha decidido que esse duelo não era sobre honra. Era sobre espancar um traidor com equipamento de jardinagem. Neumann respirava pesadamente. Ele percebeu que era hora de usar uma técnica que nunca imaginou que precisaria contra um civil comum. Mas acreditava não ter outra escolha. Então uma aura azul começou a se juntar ao redor de seu corpo. Uma luz fantasmagórica pulsou dentro dele. Javier a reconheceu imediatamente. Neumann tinha invocado seu coração de mana. Lloyd viu o brilho e entendeu que seu oponente finalmente tinha começado a usá-lo. Agora ele estava enfrentando um cavaleiro com o coração de mana ativado. O cavaleiro Neumann declarou que eles estavam apenas começando, mas nosso garoto nem se deu ao trabalho de responder. Então, em menos de um segundo, o cavaleiro avançou novamente com um sorriso maligno no rosto. Javier ficou tenso. Para uma pessoa sem talento, invocar um coração de mana poderia levar mais de 10 anos. Mesmo uma pessoa comum precisaria de pelo menos 5. Contra um golpe de espada reforçado com mana, Lloyd não deveria ser capaz de bloquear normalmente. Enquanto esse pensamento se firmava, Neumann golpeou com força brutal. De repente, aquilo não parecia mais um duelo comum. Ainda assim, Lloyd ergueu a pá e tentou pará-lo de frente. Porque a palavra impossível não existia no dicionário dele. Enquanto isso, em sua mente, Neumann tomou o protagonista por um tolo. Ele estava prestes a esmagar aquele rosto podre com um único golpe limpo. E rachar aquela cabeça idiota. A baronesa e o barão ficaram congelados. O filho deles estava prestes a perder a vida bem diante de seus olhos. Mas no momento em que a espada encontrou a pá, ela não rachou nada. Em vez disso, Lloyd se manteve firme. Neumann ficou sem palavras. Seu cérebro não conseguia interpretar o que seus olhos estavam vendo. Uma simples pá tinha bloqueado seu ataque. Não apenas isso, mas ele sentiu a força sendo drenada de todo o seu corpo. O que era aquilo? Foi então que Lloyd revelou sua quarta arma. Um método de conjuração de mana que tinha tornado Javier o homem mais forte da história original. Era a técnica do núcleo Ashrahan. Ele não precisava desenvolver um coração de mana. Não precisava se tornar cavaleiro da noite para o dia. Ele só precisava de uma coisa: a capacidade de absorver o mana que entrava em contato com seu corpo. Enquanto a lâmina de Neumann pressionava contra ele, Lloyd começou a puxar aquele poder para dentro. Os olhos de Neumann se arregalaram em puro choque. Ele percebeu que o protagonista tinha absorvido seu mana. Mas quando entendeu isso, Lloyd já tinha aproveitado a abertura. Ele tinha se aproximado e estava pronto para atacar. A pá acertou em cheio o rosto de Neumann. Um dente saiu voando. Naquele breve momento, Neumann encarou em descrença. Como se seu cérebro precisasse de um relatório completo por escrito para processar o que tinha acabado de acontecer. Aquilo era mesmo o dente dele no ar?
Antes que pudesse se recuperar, Lloyd o golpeou de novo. O cavaleiro cambaleou. Então Lloyd ergueu sua pá, pronto para desferir um último golpe brutal. O ataque foi mirado diretamente na cabeça de Neumann, e acertou com força, tanta força que fez seus olhos quase saltarem das órbitas. E assim, o cavaleiro desabou no chão. A arena inteira ficou em silêncio. Nenhum dos soldados conseguia acreditar no que estava vendo. Incluindo o barão, que tinha pensado que seu filho estava morto apenas alguns segundos antes. O único que parecia minimamente calmo era Javier. Então os sussurros começaram. Alguém perguntou se o jovem mestre Lloyd tinha mesmo vencido. Outra pessoa se perguntou o que diabos tinha acabado de acontecer. Uma terceira só conseguiu chamar aquilo de bizarro, o que honestamente era o comentário mais preciso disponível. O Barão Arcos anunciou Lloyd Fronteira como o vencedor do duelo. Mas as palavras mal saíam de sua boca. Neumann estava caído no chão, mal consciente, incapaz de aceitar o que tinha ouvido. Um especialista em espada treinado tinha perdido para um vagabundo. E não apenas perdido. Ele tinha sido espancado com uma pá diante de todos. Nosso garoto perguntou se ele tinha ouvido aquilo. Como havia vencido o duelo, decidiu que era hora de continuar a punição. Ele ergueu a pá novamente. Agora era hora de dar nele uma surra adequada. Neumann mal conseguia se mover enquanto olhava para a pá com medo. O Barão Arcos imediatamente tentou detê-lo e lembrou que o duelo havia terminado. Lloyd, no entanto, não parecia especialmente comovido pelo procedimento formal. Ele continuou acertando o cavaleiro repetidas vezes mesmo assim, com aquela risada maníaca. Seu pai ficou furioso ao assistir aquilo. Ele gritou seu nome. 2 guardas avançaram correndo e o seguraram, dizendo que já bastava. O duelo já havia terminado. Por perto, Bayan perguntou a Javier se Lloyd tinha perdido a cabeça, e o cavaleiro de cabelos brancos respondeu apenas em seus pensamentos. Ele não tinha tanta certeza se o jovem mestre tinha perdido a cabeça, ou se sabia algo que eles não sabiam. Lloyd então parou de bater em Neumann e disse aos soldados para soltá-lo. Então eles o soltaram. Mas ele imediatamente aproveitou a oportunidade para golpear Neumann de novo. Naturalmente, os guardas o seguraram mais uma vez. Os pensamentos de Javier tinham ido para um lugar muito mais sombrio. Do ponto de vista dele, Lloyd não estava apenas se debatendo de raiva. Ele parecia mirar em áreas precisas que causariam ao cavaleiro a maior dor possível. Sua expressão era calma. Calma demais. Parecia como se o protagonista já tivesse previsto toda essa sequência e soubesse exatamente como ela se desenrolaria. Então a história voltou para 15 dias antes do duelo. Lloyd tinha se aproximado de Javier enquanto descansava o braço no cabo de uma espada e pediu que ele lhe ensinasse a técnica do núcleo Ashrahan. Javier ficou atordoado. O pedido soava menos como um estudante pedindo treinamento e mais como um criminoso pedindo instruções sobre como roubar um cofre. Nosso garoto explicou que a técnica extraía mana do ambiente. Não apenas do mana criado pelo próprio corpo de uma pessoa. Depois perguntou se estava certo. Javier imediatamente questionou como o jovem mestre sabia disso. Ele nunca tinha contado a ninguém sobre a técnica. Na verdade, o método nem estava completo ainda. Lloyd respondeu com uma confiança descarada. Ele disse que Javier falava sobre isso dormindo toda vez que o colocava na cama com sua canção de ninar. Javier obviamente não queria acreditar naquela mentira descarada. Ainda assim, não havia outra forma de ele saber sobre a técnica. Mesmo assim, Javier se recusou a ensiná-la. Ele disse que não podia transmitir um método inacabado. Mas nosso garoto já sabia disso. Lloyd então ofereceu ajudá-lo a aperfeiçoá-la. Mas, em troca, o cavaleiro de cabelos brancos teria que ensiná-lo. Javier perguntou se isso era possível, depois disse que gostaria de aceitar a oferta. Mas, em sua mente, se perguntava de onde vinha aquela confiança. Lloyd fincou sua espada no chão e começou a explicar sua teoria. Ele supôs que Javier vinha tentando extrair mana externo e combiná-lo com o coração de mana dentro de seu corpo. Ele representou o coração de mana com o punho e o mana externo com a palma da mão. Quando os dois colidiam, explicou,
eles simplesmente ricocheteavam um no outro. Do ponto de vista do coração de Mana, aquele mana de fora parecia um objeto estranho. Então Lloyd sugeriu mudar completamente a abordagem. Em vez de misturar o mana absorvido ao coração de Mana, Javier poderia condensá-lo separadamente por perto. E usá-lo ao redor do coração de Mana. Seria como colocar um motor auxiliar ao lado do motor principal. Eles trabalhariam juntos, mas não precisariam se tornar a mesma coisa. Javier ouviu com atenção. A explicação soava estranhamente plausível. Mesmo que ele não soubesse o que era um motor. Mas havia apenas uma pergunta. Como o jovem mestre Lloyd sabia disso? Nosso garoto colocou sua máscara de mentiroso de novo e admitiu que basicamente estava apenas chutando. Então perguntou se fazia sentido. Lloyd agia como se estivesse improvisando, mas Javier conseguia perceber que ele sabia de alguma coisa. Seu rosto tinha mudado de novo. Ainda assim, a ideia funcionou. Naquele momento, Javier acreditou que finalmente poderia aperfeiçoar a técnica com a qual tinha lutado por tanto tempo. Na primeira tentativa, ele conseguiu alcançar 3 círculos. Com mais treinamento, acreditava que 4, 5 ou até mais círculos seriam possíveis. O sistema notificou Lloyd imediatamente que o índice de aprovação de Javier tinha aumentado em 5. Lloyd, no entanto, na verdade não queria aprender tudo. Ele disse que Javier devia ter pensado que ele não tinha nada melhor para fazer do que dominar corações de mana. Mas ele não precisava da técnica completa. Queria apenas a parte da absorção. Nem se importava com o mana do ar. Só precisava do mana que tocasse diretamente seu corpo. De volta ao presente, Javier entendeu a verdade. O jovem mestre Lloyd tinha determinado que esse pequeno pedaço de conhecimento permitiria que ele derrotasse o cavaleiro Neumann, e ele estava certo. Enquanto isso, o protagonista ainda tentava golpear o traidor. Mas o Barão Arcos finalmente ergueu a voz. Perguntou se Lloyd não conseguia ouvi-lo ordenando que parasse. Disse que não toleraria que seu filho manchasse ainda mais a honra de um cavaleiro. Lloyd parou ao ouvir aquelas palavras. Então perguntou de que honra de cavaleiro o barão estava falando. Ele disse ao pai para olhar debaixo da toalha da mesa e decidir se aquelas palavras ainda combinavam com o cavaleiro Neumann. Arcos levantou o pano e encontrou uma coleção de cartas escondidas, cada uma marcada com selos. Ele as abriu e começou a ler. O conteúdo era condenatório. Lloyd explicou que eram cartas trocadas entre o cavaleiro Neumann e Tordes, o homem que havia fraudado a família em um negócio imobiliário. As cartas mencionavam a condição financeira do território, as preferências do senhorio e planos para falsificar documentos imobiliários. Tudo o que eles tinham discutido estava escrito ali. Neumann entrou em pânico e se perguntou como o protagonista as tinha encontrado. Ele as havia escondido dentro de uma parede. Lloyd, é claro, sabia que Javier teria descoberto aquelas cartas mais tarde na história original. Então ele tinha enviado Podon para procurá-las na noite anterior. O Barão Arcos se sentou pesadamente enquanto a verdade se assentava. Sully o observou e pensou que a novela tinha descrito Arcos com precisão. Ele realmente era uma pessoa bondosa. Qualquer outra pessoa na posição dele poderia ter exigido a cabeça de Neumann imediatamente. Mas Lloyd também entendia algo importante. Um líder bondoso e um bom líder nem sempre eram a mesma coisa. Então o protagonista ofereceu uma sugestão. Se o barão não tinha certeza de como lidar com Neumann, Lloyd propôs uma forma. Eles deixariam cair um rato feroz na cabeça do cavaleiro. Se o homem fosse ferido pelo rato, seria exilado das terras. Se não, seria rebaixado a soldado raso e receberia uma chance de se arrepender. As pessoas por perto ficaram confusas. Por que tinha que ser um rato? Outra pessoa raciocinou que o cavaleiro Neumann jamais seria ferido por um, então a proposta parecia misericordiosa. O Barão Arcos considerou o significado por trás da sugestão de Lloyd. Ela criava a aparência de misericórdia enquanto ainda lembrava Neumann de que uma punição maior poderia cair a qualquer momento. Bayan elogiou a ideia como sábia. Era generosa, mas também servia como aviso aos outros. Arcos concordou. Então deixou Lloyd prosseguir como quisesse.
Lloyd então perguntou ao cavaleiro Neumann se ele tinha alguma objeção. O homem, mal conseguindo falar por causa da dor e da humilhação, disse que não. Ele agradeceu pela misericórdia deles. Mas dentro de sua cabeça, Sully zombou da ideia de mostrar misericórdia a essa escória de homem. Misericórdia não faria um homem culpado se arrepender nem mudar de coração. Em sua mente, a clemência apenas o tornaria mais teimoso e mais astuto, fazendo a pessoa que lhe ofereceu misericórdia parecer fraca, mole. E ele estava certo. Enquanto sorria, Neumann já prometia vingança contra o Barão Fronteira e seu filho patético. Mas nosso garoto não era burro, ele percebeu aquele sorriso maligno. Então declarou que era bom vê-lo feliz, já que aquele seria seu último sorriso. O cavaleiro não entendeu o que aquilo significava. Claramente, ele não era tão inteligente quanto parecia. Lloyd deu uma amêndoa vermelha a Podon e perguntou ao cavaleiro Neumann o que ele achava que aquilo significava. No momento seguinte, o protagonista lançou seu bichinho de estimação para o alto. Então olhou para o homem de cima e simplesmente comentou que a melhor maneira de pedir perdão era lembrar que ele não existia. Podon deu uma mordida na amêndoa vermelha. Em um instante, a pequena criatura se transformou em um hamster gigante. Todos encararam em horror. O pequeno hamster tinha se transformado de repente em um monstro gigante. Enquanto isso, o enorme Podon começou a cair do céu em direção a Neumann. A confiança do cavaleiro desapareceu instantaneamente. A criatura gigante caiu sobre ele naquele exato segundo. Com o impacto, uma explosão gigante irrompeu, criando uma enorme nuvem de poeira. Nosso garoto expressou uma decepção extremamente teatral. Infelizmente, o cavaleiro Neumann tinha sido ferido pelo rato. Com isso, Lloyd ordenou seu exílio. Na mente dele, a maçã podre finalmente tinha sido removida do território. Algum tempo depois, Podon corria feliz pela estrada dentro da vila. Javier observou a criatura e perguntou o que o cavaleiro Podon estava fazendo. Lloyd explicou que ele estava abrindo uma estrada. Agora que os soldados antes fracos pareciam mais trabalhadores de construção de verdade, o trabalho real podia começar. Lloyd então mencionou a Roma antiga e suas estradas lendárias. Ele admirava como os romanos tinham construído rotas que conectavam cidades, exércitos e comércio. Ele pretendia usar um método semelhante desde a mansão do senhorio até a base da montanha oriental. Javier perguntou por que eles precisavam de uma estrada até lá. Mas o protagonista apenas disse para ele esperar e ver. Essa estrada colocaria o território deles no mapa. Javier então perguntou de onde o jovem mestre Lloyd tinha conseguido todo esse conhecimento de repente. Ele apontou que ele já havia construído um sistema de aquecimento do qual ninguém tinha ouvido falar e invocado uma criatura de alto nível do nada. A essa altura, ele realmente duvidava que ele fosse sequer o verdadeiro jovem mestre Lloyd. O sistema notificou imediatamente Sully de que Javier tinha começado a suspeitar de sua identidade. Isso era perigoso. O protagonista sabia o bastante da história original para entender a lealdade de Javier. Se ele descobrisse que outra pessoa tinha tomado o corpo do filho de seu senhor, poderia desembainhar a espada sem hesitar. Na verdade, Sully acreditava que o cavaleiro provavelmente iria ainda mais longe do que isso. Felizmente, nosso garoto tinha uma habilidade especial para momentos exatamente como esse. Ele explicou que tinha estudado quando ninguém estava olhando. Então, sem nenhuma vergonha, perguntou se isso não era permitido. O sistema notificou a ativação de sua habilidade especial, insistência teimosa. Javier respondeu secamente que, quando ninguém observava, Lloyd geralmente bebia, mas o protagonista rebateu imediatamente. Ele apontou que o cavaleiro não podia observá-lo o dia inteiro. Ele não o observava antes de dormir, nem enquanto ele usava o banheiro. Então claramente não podia saber tudo o que ele fazia. Javier não deixou o assunto passar tão facilmente. Ele perguntou como seu mestre explicava a magia de invocação. Até mesmo um mago habilidoso com 20 anos de experiência teria dificuldade com algo assim. Lloyd contra-atacou perguntando como Javier tinha se tornado tão habilidoso em conjurar mana no começo dos seus 20 anos sem um professor adequado. Aparentemente, havia um gênio entre eles. Javier estava insinuando que ele podia ser um gênio capaz de conjurar mana sem professor, mas Lloyd não?
Ele alegou que simplesmente tinha nascido com um dom para invocação. Havia algum problema nisso? Isso deixou o cavaleiro de cabelos brancos sem palavras, sem mais argumentos para sustentar suas acusações. Então, se Javier não tinha mais nada a dizer, Lloyd anunciou que tinha coisas para fazer. O sistema notificou que insistência teimosa também aplicava a habilidade mudança rápida de assunto. Enquanto se afastava, ele se perguntou nervosamente se o cavaleiro tinha engolido as desculpas. Continuou tentando se convencer de que tudo tinha dado certo. Então, antes de partir, Lloyd instruiu o cavaleiro Bayan a supervisionar a construção da estrada enquanto ele estivesse fora. Ele aceitou e desejou uma viagem segura. Javier imediatamente pediu para ir junto. Ele disse que vigiar Lloyd era seu trabalho. Lloyd chamou aquilo de coisa boba de se dizer. Claro que ele iria com ele. Então, quando Javier perguntou para onde estavam indo, nosso garoto revelou o destino. Eles estavam indo para longe recuperar o dinheiro roubado de sua família. Algum tempo depois, na pequena cidade fronteiriça de Ludenia, o golpista imobiliário Tordes estava sentado em seu quarto dentro de uma estalagem, segurando a cabeça em frustração. Ele não conseguia acreditar que tinha perdido tanto dinheiro. Suspeitava de trapaça, o que era profundamente irônico vindo de um homem que tinha construído sua fortuna por meio de fraudes. Seu guarda-costas apontou isso em um tom muito prático. Até agora, Tordes tinha ganhado dinheiro por meio de golpes, então perder dinheiro da mesma forma não deveria tê-lo chocado tanto. O guarda-costas então acrescentou que, se o homem não pudesse mais pagar pela proteção, ele iria embora. Tordes prometeu rapidamente que tinha dinheiro suficiente para isso. Disse que encontraria o restante e mandou o guarda-costas não abandoná-lo até que ele realmente deixasse de pagar. Afinal, ele acreditava que sempre poderia encontrar outro alvo fácil. Por enquanto, porém, precisava permanecer escondido. As pessoas estavam procurando por ele. Foi então que Lloyd chutou a porta e a abriu. Ele perguntou se o golpista estava falando dele. Tordes encarou em confusão e perguntou quem ele era. Lloyd percebeu que Tordes nem sequer sabia como ele era. Então se apresentou como Lloyd Fronteira e perguntou se o nome lhe dizia alguma coisa. Tordes imediatamente ficou pálido. O guarda-costas perguntou se deveria matar o protagonista. O golpista recusou a oferta com um nervosismo notável. Em vez disso, sugeriu que eles corressem. Então o guarda-costas de preto agarrou Tordes rapidamente. Depois saltou pela janela e disparou. Mas do lado de fora, Javier já estava esperando com a espada desembainhada. Ele disse ao guarda-costas para deixar Tordes para trás e ir embora em silêncio. Se o homem recusasse, ele o trataria como cúmplice. Mais uma vez, tudo aconteceu exatamente como o jovem mestre Lloyd tinha previsto. No momento em que foram encurralados, eles tentaram escapar pela janela dos fundos. O protagonista tinha mandado Javier esperar ali. O guarda-costas olhou para o rosto jovem de Javier e zombou dele. Perguntou se ele sequer sabia segurar uma espada. Então magia sombria começou a se reunir em sua palma. Da janela quebrada, Lloyd observou o confronto com cuidado. Ele se lembrou do que tinha acontecido no romance original. Depois de perder o Barão Fronteira, Javier tinha jurado vingança. Eventualmente encontrou o golpista Tordes e lutou contra seu guarda-costas. Aquele guarda-costas era um encantador sombrio. E aquela tinha sido a primeira vez que Javier enfrentava um. Na história original, Javier tinha sofrido contra a magia de gravidade. Mas apenas no livro. Porque naquela época, ele era apenas um especialista em espada de alto nível mediano. Agora, graças ao conselho anterior de Lloyd, ele tinha um coração de mana de 3 círculos. O encantador sombrio lançou magia contra ele. O cavaleiro a bloqueou com sua espada. No segundo em que a energia atingiu sua espada, começou a se espalhar para fora como sombras. Em um instante, mana sombrio tinha cercado Javier completamente. Ao redor dele agora havia uma bolha rosa translúcida. O guarda-costas zombou de sua ingenuidade antes de tentar golpeá-lo diretamente. Javier de repente sentiu a força estranha pesando sobre seu corpo. Seus pés estavam cravados no chão sob a força pesada da gravidade.
Mas o guarda-costas percebeu instantaneamente que havia algo errado. O cavaleiro de cabelos brancos tinha um coração de mana. Não apenas isso, mas ao redor dele havia 3 coisas circulando. Com isso, Javier balançou sua lâmina de lado. Sua lâmina cortou a pressão com facilidade. Mesmo tendo acabado de destruir o ataque, ele ainda se perguntou que magia era aquela. Talvez algo que aumentasse o peso de alguém? Naquele exato momento, o guarda-costas percebeu que o contrato não valia mais sua vida. Ele recuou e declarou o acordo inválido, deixando Tordes para trás. O golpista tremia enquanto o cavaleiro se aproximava. Javier perguntou se ele entendia a gravidade de cometer fraude contra uma família nobre. Então ele o jogou para o lado e ameaçou cortar suas pernas para que pudesse rastejar até o tribunal. Bem quando estava prestes a fazer exatamente o que tinha acabado de dizer, Lloyd interrompeu. Ele disse a Javier que já era o bastante e afirmou que ele estava perdendo o controle. Se levassem Tordes ao tribunal, o homem seria executado. O cavaleiro de cabelos brancos parou e olhou para Lloyd com surpresa. Por um breve momento, pensou que, pela primeira vez, esse homem estava mostrando pena por outra pessoa. Um pouco depois, Tordes estava amarrado a uma cadeira com corda, enquanto Lloyd se sentava casualmente diante dele. Como se aquilo não fosse basicamente uma situação de refém. Nosso garoto sorriu e disse que não havia necessidade de ficar com tanto medo. Todo mundo ficava ganancioso às vezes, e ele até entendia porque o golpista tinha aproveitado suas oportunidades. Então Lloyd disse que decapitar pessoas só por isso era um pouco severo demais. Tordes concordou desesperadamente. Mas isso significava que o protagonista o tinha perdoado? Nosso garoto disse que não o levaria ao tribunal, então mandou que ele entregasse todos os bens restantes que havia roubado do barão. Tordes concordou imediatamente, dizendo que faria qualquer coisa se isso significasse ser perdoado. Mas Lloyd esclareceu que aquilo era apenas o começo. Tordes precisava fazer mais uma coisa para ser completamente perdoado. O golpista estava pronto para aceitar qualquer coisa naquele ponto. Então nosso garoto colocou um contrato diante dele. O homem só precisava assiná-lo. Assim que o fizesse, eles estariam resolvidos. Tordes olhou para ele e perguntou que tipo de contrato era. Então Lloyd explicou que era um contrato de trabalho normal com salário pago. Porque aquilo era o mínimo de educação até mesmo em um mundo medieval. No entanto, havia uma pegadinha. 80% daquele salário seria retido como pagamento pelo dinheiro que ele havia roubado. O suor escorria pelo rosto do golpista. Mas a proposta ainda parecia aceitável. Então o protagonista soltou a verdadeira bomba. Segundo seus cálculos, levaria cerca de 520 anos para pagar tudo de volta. Tordes reagiu como qualquer pessoa normal reagiria ao receber um plano de pagamento de dívida de 5 séculos. Entrou em pânico. Javier observou Lloyd e percebeu a verdade. Exatamente como tinha previsto, esse maníaco maluco nunca teve a intenção de perdoar o golpista. Dentro de sua cabeça, Sully estava pensando que só um idiota mataria alguém que lhe devia dinheiro. Um devedor morto não podia pagar nada. Então, em vez disso, Lloyd planejava extrair valor de Tordes pelo resto da vida dele. Tordes imediatamente chamou o contrato de vergonhosamente injusto. Era basicamente escravidão com uma assinatura. Lloyd concordou que não podia forçá-lo a assiná-lo. Então sugeriu casualmente que fossem ao tribunal em vez disso. Então, sem nenhuma outra opção, Tordes assinou imediatamente. Com lágrimas escorrendo pelo rosto. No dia seguinte, eles voltaram em uma carroça. Javier disse que tinham recuperado algum dinheiro, então não precisariam se preocupar com pagamentos de juros por alguns meses. Lloyd olhou para ele como se aquela fosse uma suposição estranha. Disse que planejava investir o dinheiro em contratar mais homens. Não em quitar coisas. Com os projetos que já havia iniciado, precisavam de mais de 30 trabalhadores. Ele pensou em colocar um anúncio de emprego. Mas então se lembrou de sua terrível reputação. Perguntou-se se algum aldeão se candidataria quando a maioria deles ainda o via como um arruaceiro. Alguns dias depois, nas terras da Baronia Fronteira, apareceu um aviso de contratação.
Oferecia um salário de 20 moedas de ouro por semana e direcionava os candidatos à praça da propriedade do barão. Para surpresa de Lloyd, as pessoas realmente fizeram fila. Pelo visto, o desemprego batia forte até em um mundo com magia. Ele se sentou diante da fila e perguntou baixinho a Javier se todas aquelas pessoas não o odiavam. O cavaleiro confirmou que absolutamente odiavam. Mas então explicou por que as coisas haviam mudado. Lloyd tinha entregado um sistema de aquecimento acessível no prazo. Tinha lidado com o traidor. Tinha até invocado uma criatura poderosa. De alguma forma, o desastre local conhecido como Lloyd Fronteira tinha passado a ser conhecido como confiável e talentoso. Até Súrio parecia confuso com esse desenvolvimento. Ele não conseguia acreditar como era fácil mudar a opinião pública. Um trabalhador se aproximou e perguntou sobre o contrato de trabalho. Nosso garoto parou de sonhar acordado e mandou que ele assinasse. Mas antes disso, o trabalhador queria agradecê-lo. Ele expressou sinceramente sua gratidão e explicou que seu filho costumava sofrer com resfriados severos todo inverno. Graças ao sistema de aquecimento dele, eles não precisavam mais se preocupar com isso. O trabalhador fez uma reverência profunda e mostrou sua sinceridade bem diante de Lloyd. Nosso garoto aceitou o agradecimento com surpresa constrangida. Ele tinha começado tudo isso para satisfazer sua ganância, então a gratidão genuína o fez se sentir estranhamente envergonhado. Então o trabalhador mencionou que tinha um parente no território vizinho de Lacona e perguntou se Lloyd aceitaria um pedido deles também. Aquele era o momento que Lloyd estava esperando. Ele não tinha construído todos aqueles sistemas de aquecimento no prejuízo por nada. Se pessoas de fora começassem a encomendá-los, poderia usar despesas de viagem como desculpa para aumentar o preço e finalmente obter lucro de verdade. Ele abriu um sorriso ganancioso. Claro que aceitaria o pedido. Então acrescentou que, naturalmente, o parente precisaria pagar extra pelas despesas de viagem. Javier viu a expressão no rosto do protagonista e a reconheceu imediatamente. Aquela expressão dissimulada tinha voltado. Agora ele entendia por que Lloyd tinha construído os sistemas de aquecimento no prejuízo. Mas isso deixava outra pergunta. Por que o jovem mestre Lloyd estava construindo uma estrada até a montanha? Mais tarde, o protagonista ficou ao lado de Javier com sua pá na mão e olhou para as encostas cobertas de floresta. Ele disse que aquelas montanhas em breve ficariam completamente peladas. O cavaleiro de cabelos brancos perguntou o que ele queria dizer. Lloyd explicou que o sistema de aquecimento exigia uma quantidade astronômica de combustível. As árvores próximas jamais seriam suficientes se a demanda continuasse crescendo. Ao ouvir isso, Javier reagiu com preocupação. Ele não ficou feliz por Lloyd saber que isso aconteceria. Ainda assim, ele tinha permitido. Mas Lloyd já tinha planejado isso também. Ele mencionou novamente o método romano de construção de estradas que admirava. No fim da nova estrada, eles chegariam a uma jazida de carvão. Eles minerariam carvão negro e o venderiam com uma margem enorme. Depois que as pessoas se acostumassem ao aquecimento Ondol, não conseguiriam abrir mão dele facilmente. É claro, Lloyd acrescentou que o povo do próprio território receberia um pequeno desconto. Mas um bem pequeno. Javier percebeu em silêncio como o plano era sorrateiro e traiçoeiro. Mas nosso garoto adivinhou imediatamente exatamente o que ele estava pensando. Isso fez o cavaleiro estremecer. Como ele sabia tudo? Então Lloyd fez a verdadeira pergunta. Se ele não fizesse isso, eles conseguiriam pagar suas dívidas? Javier ficou em silêncio por um segundo. Mais uma vez, não tinha uma resposta melhor. Então admitiu que, por enquanto, era a melhor solução. Mas avisou Lloyd que os barões do passado não tinham deixado a jazida de carvão intocada por desconhecerem sua existência. Vários senhores anteriores já tinham tentado minerá-la. Mas Lloyd já sabia de tudo isso. A mina tinha desabado devido ao leito rochoso fraco. Havia uma diferença entre eles e ele, porém. Ele conseguiria fazer isso, porque, em sua mente, tinha a vantagem da tecnologia moderna de escavação. Especificamente, um método de tunelamento com escudo. Então chamou Javier para voltar ao trabalho. O cavaleiro, no entanto, obviamente nunca tinha ouvido falar de tal coisa.
Mas, a essa altura, decidiu confiar em Lloyd por enquanto. Seu senhor já não era mais o homem que costumava ser. Ele havia mudado. Mais importante, ele tinha um plano. Enquanto isso, a entrada do túnel estava bloqueada por pedras quebradas. Além disso, havia algo que ninguém sabia sobre as minas. Mais perigo esperava nas profundezas da mina desabada. Enquanto incontáveis formigas gigantes continuavam rastejando pela escuridão. E é aqui que vamos deixar por hoje. Lloyd humilhou o cavaleiro Neumann diante de todo o território. Não apenas isso, mas também expôs sua traição e o removeu com o acidente com o rato mais aterrorizante que alguém já testemunhou. Depois caçou Tordes, recuperou o dinheiro roubado e, de alguma forma, transformou o golpista em um funcionário de 500 anos. Mas aquilo era apenas o começo. Ele tinha criado demanda, preparado as estradas e agora pretendia minerar carvão da jazida desabada da montanha usando o conhecimento de seu próprio mundo. Infelizmente, aquela mina não era apenas instável. Algo já estava esperando lá dentro. Se você quer ver o que acontece quando um maníaco da engenharia civil finalmente coloca seu conhecimento à prova contra formigas gigantes subterrâneas, deixe um like e conte nos comentários se quer a próxima parte. Obrigado por assistir. Vejo todos vocês no próximo episódio de Plotoria.